Olá pessoal, bem-vindos à nossa 12ª aula, ou penúltima aula da nossa disciplina de banco de dados, na qual a gente vai iniciar com o conteúdo de transações e controle de concorrência em banco de dados. O tópico da aula de hoje, então, vai ser transações em SQL, ou seja, transações em banco de dados. Esse é o início do nosso 5º módulo. A gente vai ter duas aulas, vai ser essa aula 11 e a aula 12, e aí a gente finaliza o conteúdo do 5º módulo e, consequentemente, a gente finaliza o conteúdo da disciplina. Depois, posteriormente, teremos as avaliações, tá? Esse é um conteúdo que também é bastante extenso, é um conteúdo bem grande, então a gente vai ter uma pincelada, né, a parte básica desse conteúdo nessas duas aulas, para ter a noção e a ideia de como é que funciona a questão de transações, de controle de concorrência em SQL. Bom, primeiramente a gente tem que entender que transação é quando a gente executa um programa e operações são realizadas com acesso ao banco de dados. Então podem ser operações de atualização, de inserção, de exclusão. E aí essa alteração no banco de dados, esse processo, ela é chamada de transação. Então todo o processo que envolve essa operação, ela é chamada de transação. Quando a gente faz uma transação read-only, que é somente quando a gente faz uma visualização dos dados, ou seja, a gente não altera os dados. Então, nesse caso, a gente tem uma transação chamada read-only, ou seja, somente leitura, transação. Então, a transação é somente leitura. E quando a gente faz alguma modificação, a gente fala que é uma transação mesmo. E aí a gente tem as seguintes propriedades, que são mundialmente conhecidas, que é a ACID, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Bom, como é que funciona a questão da transação, antes da gente entrar nas propriedades? Ela sempre vai ter as operações executadas entre o começo de uma transação, que geralmente é definido por begin transaction, e ela vai finalizar antes do end transaction, que é onde a gente delimita. Então a gente delimita o início, que é o begin transaction, e o fim, que é o end transaction, tá? E aí a gente não pode usar durante a criação de tabelas ou também por outras operações que são automaticamente confirmadas no banco de dados. Ou seja, quando a gente for criar uma tabela, criar um banco de dados, a gente não usa transações, tá? A gente usa por insert, update, delete, select, tá? Bom, com relação então às quatro propriedades básicas que a gente tem que saber, é essencial a gente saber isso, a gente começa falando de atomicidade. O que é isso então? É quando ela tem a sua execução feita em sua totalidade, ou seja, ou faz tudo ou não faz nada. Ou seja, tem que executar tudo para concretizar a transação, todas as operações, ou não executa nenhuma operação. Então, com isso, é sempre garantido que todas as operações sejam concluídas com sucesso, porque se houver uma falha no meio do caminho, ele não vai concluir isso, então ele não faz nada. Então, houve uma falha no meio do caminho, ele não vai concluir toda a transação e vai abortar ela. Caso se não houve nenhuma falha, ele conclui tudo. Já a consistência é que serve para a gente manter o banco de dados correto, ou seja, que as alterações que sejam executadas durante uma transação, elas sejam feitas corretamente e os dados alterados estejam todos corretos, ou seja, não haja inconsistências nessas operações. Com relação ao isolamento, a gente não vai deixar visível uma transação que está sendo feita por um usuário comum, como nós, para outro usuário comum, como o nosso vizinho. Um exemplo clássico de transações, caixa eletrônico. Eu não vou ver o que o caixa eletrônico do meu lado está fazendo, ou seja, eu não vejo as operações que estão sendo realizadas no caixa ao lado, enquanto o caixa ao lado não vê as operações que estão sendo realizadas por mim, tá? Então são operações independentes e transparentes entre si. Ou seja, eu não vejo o que está acontecendo em outras transações, eu vejo somente o que está acontecendo na transação que eu estou executando. Bom,
A durabilidade é que vai persistir, ou seja, mesmo se houver falhas em determinado ponto e for confirmado o que foi feito até aquele ponto antes da falha, aquilo vai persistir, aquilo vai ficar gravado no banco de dados. Então isso garante que uma transação possa persistir mesmo que haja uma falha no sistema. Feito isso, nós temos essas 4 propriedades básicas. Aí a gente começa a entrar nos comandos que são utilizados em SQL para realizar as transações. Então, esses são os 4 comandos clássicos que a gente tem, que é o commit, ou seja, é quando a gente vai efetivar, salvar todas as alterações que a gente fez. Então, o que acontece? Eu fiz um select, eu fiz um insert, eu fiz um delete. Nada disso dentro de uma transação vai ter sido realizado no banco de dados até que eu dê o commit. Então, enquanto eu não der o commit, essas operações não são realizadas no banco de dados. Depois que eu dei o commit, é que eu mandei executar essas operações e aí foi feita no banco de dados. Já o rollback é quando a gente aborta uma transação. Então, o que acontece? Eu mandei deletar 50 mil dados. Aí eu, tá com erro no meu código, eu não posso fazer isso. Então, eu dou um rollback e desfaço essa seleção, ou seja, não vai ser salvo isso e vai ficar permanente, eu desfaço essa exclusão, tá? E aí ele reverte todo o processo e mantém tudo como o estado original no qual iniciou essa transação. Já um save point é quando eu quero criar diversos pontos de marcação dentro da minha transação. Então, por exemplo, eu tenho um insert, eu crio um save point 1. Eu tenho um delete, eu crio o save point 2 e tenho um update, eu crio o save point 3. Aí eu digo que eu quero dar um rollback, ou seja, eu quero voltar até o save point 2. Ou seja, eu desfaço tudo que foi feito do save point 2 em diante. Agora o meu save point 1 vai ficar permanente, ou seja, eu executo meu save point 1, quando eu cheguei no 2, a partir dali o que aconteceu dali em diante eu desfiz. Então, isso é para mim salvar diversos pontos de verificação, que aí eu posso, em vez de voltar tudo, por exemplo, eu tenho 3 pontos de verificação, em vez de voltar lá para o início, eu posso voltar para um determinado ponto, desfazer só o que eu fiz até aquele determinado ponto, e o que foi feito antes fica permanente. E o set transaction simplesmente para a gente colocar um nome na nossa transação. Bom, a gente também tem vários estados de transações, que é a ativa, que é quando a gente está executando aquela transação, a parcial, que é quando a gente fez a última declaração da transação, tá? Falha, que é quando não foi executada normalmente, houve algum erro, alguma falha nesse processo. Abortada, que é o rollback, que eu expliquei anteriormente, né, que a gente desfaz as alterações e volta para o estado inicial. E o commit, que é quando a gente faz toda a conclusão da operação e salva efetivamente isso. Aí a gente dá o commit. Então, essa é a conclusão com sucesso. Bom, aqui eu vou mostrar um exemplo prático rapidamente para não estender muito o vídeo. Eu até deixei o código aqui já para salvo. Aqui na nossa ferramenta SQL Online. Bom, vamos começar com o commit. O commit é para salvar os dados. Então vejam o seguinte, olha. Eu tenho aqui, ó, criei uma tabela aluno com um código, um nome e uma idade. E eu fiz 4 inserções, ou seja, eu tenho 4 linhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, essas 4 linhas aqui, ó, Tom, Lucy, Frank e Jane, são as 4 linhas inseridas. E aí eu dei um commit, ou seja, isso foi feito, ó. Então, até aqui, até esse ponto aqui, ó, nada, esse insert e esse create table, desculpa, o insert não tinha sido feito no banco de dados. Quando eu dei o commit, aí ele fez os 4 inserts aqui no banco de dados. Aí o que acontece, ó? Cheguei aqui e fiz um select, aí ele me mostrou esses 4 dados, ó. Aí aqui eu comecei uma nova transação, ó, com o comando bin transaction, então aqui eu tinha uma transação e dei o commit e finalizei ela. Aqui eu comecei uma nova transação e aí fiz um insert. E aí eu dei um commit. E aí eu fiz o select. O que acontece? Ó? No primeiro select, ó, como eu dei o commit aqui e fiz o select, ele gravou as 4 inserções. Então ele mostrou aqui. Ó. Quando eu fiz a nova inserção e aí dei um novo commit, ele fez o select e aí já puxou a quinta linha que foi incluída, que é com o usuário Felipe. Então aqui, ó, a gente vê claramente a separação. Ó. Mandei fazer isso, 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 isso. E
fiz o commit para salvar. Aí mandei buscar os dados, mostrou os 4. Aí eu fiz aqui, ó, mais uma inserção de linha, aqui, e mandei salvar, e mandei selecionar, aí ele já puxou agora, em vez de 4 registros, 5. Esse é o commit. Já o rollback, ele acontece da seguinte forma, ó. Eu tenho aqui o meu mesmo código, e aqui eu dou um rollback, tá? Rollback, aqui, e mando executar. Vejam só o que aconteceu, ó. Aqui, ó, eu inseri minhas 4 linhas e dei o commit, ou seja, salvei e mandei fazer o select. Então aqui eu executei as 4 linhas anteriores, os 4 inserts, e mandei fazer um select para ver o resultado. Está aqui o resultado certinho, ó, 4 linhas. Aqui, ó, comecei uma transação, mandei fazer um insert, ó, só que em vez de eu dar o commit para salvar e ele executar esse insert e inserir a 5ª linha do banco de dados, eu disse assim, ó, rollback, ou seja, desfaça essa inserção. E aí, fiz o select para verificar como é que ficou. Olhem a diferença, ó. Não tem a 5ª linha. Por quê? Por que ele não inseriu a 5ª linha se está aqui o comando insert? Porque eu dei um rollback. Eu mandei desfazer o que estava dentro da minha transação. O que está dentro da minha transação é o insert. Então, ele desfez o insert. E aí, vocês podem ver com o select que ele continua com as 4 linhas que foram consolidadas com o commit aqui. Já o save point, deixa eu copiar aqui. O save point, ele trouxe tudo desajeitado aqui, rapidinho a gente já ajeita para não ter problemas. O save point, então, ele é quando a gente salva determinados pontos no qual a gente pode voltar para um ponto específico. Então, vejam só. Vou executar aqui já. Já deu certinho. Só terminar de fazer a separação aqui. Save point 2, insert, aqui. Save point 3, insert, rollback e o select. Perfeito. Vamos executar novamente, certinho. Bom, aqui a gente continua com as mesmas 4 linhas. Essas 4 linhas são inseridas. Então, dei o commit, mandei executar e inseriu as 4 linhas. Está aqui, ó, com o select, fiz o select e está aqui as minhas 4 linhas. Aí, eu comecei uma nova transação. Criei um ponto, né, um ponto de verificação chamado SP1. Então, é save point SP1. Esse é o nome. Fiz um insert, criei um novo ponto de verificação chamado SP2, fiz insert, criei um novo ponto de verificação chamado SP3. Esses inserts, eles estão aqui, ó, mas eles não foram executados ainda, ó. Eles não foram executados, só estão aqui. Quando eu terminar a transação no final, eu mando executar. Aí aqui, ó, vejam que eu fiz um rollback to SP2, ou seja, eu estou dizendo, faça tudo que está até o início do save point 2, ou seja, tudo isso aqui dentro da minha transação, aqui, ó, tudo isso aqui, ó, dentro da minha transação é feito. A partir daqui, ó, a partir do meu save point 2, ó, não é feito. Ou seja, o que vai acontecer? Ó, eu digo, ó, volte para o SP2, volte para o ponto SP2. Então, eu estou dizendo que o insert aqui, ó, esse insert vai ser feito. Esse insert aqui e esse insert aqui não vão ser feitos. Daí eu dou um select para ver, olha o resultado, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Ó. O Felipe foi inserido porque o Felipe está antes do save point SP2. Então, tudo que vai acontecer depois do save point SP2, eu não vou executar porque eu mandei desfazer tudo que aconteceu do SP2 em diante. Então, essa é a lógica do save point com o uso do rollback. E aqui, o último exemplo, a gente tem um release. Então, eu só vou copiar aqui, só vou trocar aqui, ó, um release to SP2, release save point
SP2, e aí eu mando fazer um rollback to SP2, tá? Rollback to SP2. Ops, aqui e aqui. Se eu executar, vai dar erro. Ó, por que ele deu erro? O que aconteceu? Porque, ó, quando eu dou o release, a palavra release significa remover o save point chamado SP2. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Remove o save point chamado SP2. E aí eu removi isso aqui. Como não existe mais isso aqui, quando eu mandei fazer o rollback, que é o exemplo anterior que eu falei, quando eu mandei fazer o rollback, ele deu erro. Por quê? Por que ele deu erro? Porque não existe mais o save point SP2, porque eu mandei remover aqui. Então, é uma forma que a gente tem também de trabalhar com a remoção de save points. Bom, dá uma passada aqui no conteúdo, vamos ver quantos ainda, tá? Para não estender muito a aula. Controle de concorrência. Bom, a gente sabe que quando a gente tem um sistema online, por exemplo, o Moodle que vocês usam, o Moodle, quando vê, vocês têm 5, 6 turmas usando ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, eles estão lá escrevendo, enviando tarefas, escrevendo textos online conjuntamente, e é preciso ter um controle das alterações dos dados. Por exemplo, eu estou fazendo um texto e meu colega está fazendo o mesmo texto. Se eu alterei e ele for alterar, eu tenho que saber que aquilo está em tempo real e aquilo está sendo alterado corretamente. O que acontece? Se não há um controle de concorrência, eu fiz uma alteração no sistema e ele também fez ao mesmo tempo. Se eu não conseguir controlar isso daí, vai dar problema, porque vai dar inconsistência nos dados. Então, uma das alterações não vai ser salva, por exemplo, e aí isso vai dar erro no banco. Então, esses problemas a gente tem que tratar no banco de dados. Então, existem algumas técnicas para fazer isso. A primeira, uma das mais conhecidas, é a técnica de bloqueio em 2 fases. Como é que funciona essa parte? A gente faz o bloqueio de forma binária, ou seja, a gente usa o 1 para dizer que está bloqueado, ou seja, lock, e usa o 0 para dizer que está desbloqueado. Quando estiver bloqueado, o dado só está acessível se a variável for desbloqueada. O que acontece? Existem 2 maneiras de a gente fazer isso. O bloqueio compartilhado é aquele quando eu tenho uma instrução de leitura, então eu posso acessar esse dado. Se eu falar que eu quero gravar, eu não posso participar de um bloqueio compartilhado. O que significa isso? Pensem o seguinte, eu tenho lá um texto. Se eu quiser somente fazer um bloqueio compartilhado, eu digo que eu e mais meu colega estamos acessando esse texto conjuntamente, simultaneamente ao mesmo tempo, e só estamos visualizando ele, tá? Isso é um bloqueio compartilhado, ou seja, só posso visualizar. Se eu quisesse gravar, eu não posso estar nesse bloqueio compartilhado, porque se eu estou visualizando e uma terceira pessoa vem e modifica esse texto, eu não vou saber que aquele texto já foi modificado. Ou seja, eu estou olhando um texto numa versão antiga que já foi modificado e eu não estou vendo que foi modificado. Então, por isso que bloqueio compartilhado é somente para quando a gente faz leitura. Já quando a gente quer um bloqueio exclusivo, é quando alguém quer vir e vai ir lá fazer uma alteração naquele texto. Então, o que acontece? O cara pede, eu quero fazer uma alteração no texto. Então, ele vai lá e altera o texto. Nesse caso, nenhuma outra transação pode ser feita conjuntamente. Ele foi lá, está alterando o texto, quando ele terminar, o próximo pode vir e visualizar ou alterar aquele texto. Então, não é feito de forma simultânea. Então, eu tenho um bloqueio exclusivo. Exclusivo porque só está eu alterando aquele texto naquele momento. E aí, nessas 2 fases de bloqueio exclusivo compartilhado, eu posso ter 2 problemas. O primeiro, o deadlock, que significa o quê? Eu tenho lá a transação A, que está esperando por algum item bloqueado que está na transação B, e a B está esperando por algum item bloqueado que está na A. Ou seja, A está pedindo para acessar o meu texto, mas está dizendo que está bloqueado por B.
e B está pedindo para acessar o meu texto, mas está dizendo que está bloqueado por A. O que acontece? Isso tem uma inconsistência, porque estou dizendo que A está bloqueando B e B está bloqueando A. Ou seja, os dois ficam nessa espera sem saber que estão auto se bloqueando, digamos assim, então há um bloqueio de ambas as partes, ninguém mexe em nada, ninguém altera nada, e com isso nenhuma das transações pode ser concluída. E aí a gente chama isso de deadlock, ou seja, as duas partes estão se bloqueando, né, não conseguem acessar nada, e aí ficam naquele limbo, né, sem poder fazer nada, e aí acontece o deadlock. Já o starvation, ele acontece da seguinte forma: eu tenho uma transação A e faço um bloqueio compartilhado de um item para somente leitura. Lembrem, bloqueio compartilhado é somente leitura. Então a transação A está fazendo uma leitura. Aí chega a B e diz, eu quero alterar esse dado, eu quero um bloqueio exclusivo. Aí o cara diz assim, o gerenciador diz assim, ó, não, B, espera um pouquinho porque a A está num bloqueio compartilhado, a A está visualizando o dado. Quando a A terminar de visualizar o dado, eu te dou exclusividade, tu vai lá modificar esse dado e só tu fica modificando esse dado. Só que enquanto o B está esperando lá a terminar de visualizar esse dado, chega o C e também pede para visualizar o dado, o que é possível, porque quando a gente tem o bloqueio compartilhado, eles somente estão visualizando, então pode ter mais de uma transação acontecendo simultaneamente. Então A e C estão visualizando aquele dado, tá? E B continua lá esperando para alterar o dado, porque ele não pode alterar porque os dois estão visualizando naquele momento. Só que aí o que acontece? Quando o A termina, o C continua ocupando o espaço. Então o B continua sem poder alterar aquele dado, porque o C agora continua visualizando. Daqui a pouco chega o D, o E, o F e começam a visualizar também. E o B fica lá, ó, na fila de espera um baita de um tempo. E o que acontece? Isso acontece o que eles chamam de starvation. Ele vai ficar ocioso, ou seja, ele fica estagnado ali na espera e sempre vai chegando mais gente para visualizar e ele nunca tem a chance de tirar todo mundo e conseguir alterar aquele dado. Então isso é o que a gente chama de exemplo de starvation. Bom, pessoal, essa é a aula 11 de hoje, a penúltima aula da disciplina. É uma aula básica sobre o conteúdo de transações e controle de concorrência. São os princípios iniciais. E aí eu peço que vocês pratiquem, peguem aqueles códigos que eu mostrei, façam trocas nele, troquem os nomes, troquem a sequência do begin transaction, do begin transaction não, do commit com o rollback, com o release. Façam mudanças para vocês poderem praticar isso e ver como é que funciona bem. E aí na próxima aula a gente vai trabalhar com o conteúdo final, que é View, Trigger, Stored Procedures e PSM. E além disso eu vou dar uma atividadezinha não avaliativa. Não é bem uma atividade, mas somente um exercício para vocês praticar esse conteúdo da unidade 5. Beleza? Boa semana de estudos a todos. Até mais.